noite que é pior que Boa noite. Boa noite com Jesus, saúdo todos na paz do Senhor. Tudo feliz com vocês, meus queridos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Agora 20 horas e 10 minutos, estamos aqui reunidos no nome do Senhor, aqui para apresentar um louvor de adoração a Deus. Estamos aqui para cultuar o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Oh glória, bendito é o nome do Senhor, sejam muito bem-vindos. Juanzinho, irmão João, Henrique, irmã Solange, um abraço para o Manuel também. Vamos entrando aí, meu povo, hoje vai ser fogo puro, viu? Estamos aqui hoje com a presença da evangelista Cibele. Irmão João já mandou like de fogo aí, manda like de fogo aí que a gente gosta, viu? Thaisa Diniz, a irmã Ana, sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. Hoje é dia 8 de abril, 2020, 20 horas e 10 minutos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui servindo ao Deus Todo-Poderoso. Pai do Senhor, Luiz, sejam muito bem-vindos. Débora, seja muito bem-vinda. Silvia Carvalho, Deus abençoe as vossas vidas. Felipe Jonathan, Marilyn Ramos, também a Agatha, Juanzinho tá firme e forte aí. Viviane, hoje é a mamãe que vai pregar, Viviane? Vai ser bênção pura, sem mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui nesse propósito de estar fazendo a obra do Senhor através dessa tecnologia, E cremos que o Senhor Ele está preparando o melhor para que quando retornarmos nós vamos adorar mais ao Senhor, servir mais ao Senhor, fazer a obra com mais zelo, Aninha Firmino, seja muito bem-vinda. O William Castro, seja muito bem-vindo, o evangelista William. Hoje já tá bombando a live aqui, viu? Hoje já entrou bastante gente aí, vamos aí. Seja um missionário virtual. Manda aí o link para os seus amigos, manda essa mensagem, compartilha aí, para a glória de Deus, E grandes coisas o Senhor vai agir. Luane, Vitória Beatriz, vamos que vamos, Ana Carolina, vamos entrando aí, vamos, cultuando ao Deus Todo-Poderoso. Apresente seu culto ao Senhor nessa noite, Busque da presença do Senhor, busque a fazer, aquilo que o Senhor tem direcionado. Amém, queridos? Já vamos, estar passando por Armandinho para que ele possa alegrar a noite hoje, Armandinho vai louvar o Senhor aqui nessa noite. Pastora Lígia deu um rapaz de Senhor. Rapaz de Senhor, olha como que ela tá lindona, irmãos. Aí, ó. Obrigada. Oh, glória. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Armandinho. Presidente do apado, trejedor. Macadatilesi, mamano treda sasabe, Mana montalete, natata, olá. Mana montalete, natata, dia. Potete natabe, desina satadia. Etete família, queria saber. Uma badocé, queria. Uma badocé, queria. Tira, na sandala do sofá. Jogate na cepeda, santo é. Tira, na sandala do sofá. Jogate na cepeda, santo é. Demandou a cura divina. Direito da minha Madaloina. Agora eu vou alega anunciar. E Deus está curando nesse lugar. Tem na fé, amor, mais amor. Tem na fé, peço o Salvador. Por seu fé, o seu amor. Não pode agradar, Senhor. Tem na fé, amor, mais amor. Tem na fé, peço o Salvador. Por seu fé, o seu amor.
quero fé, te beijei de Nazaré. Ele que meu pé daqui, como do piano dia. Agora eu te peguei, agora eu vim de bem. Deixa eu saber a mim, que chama de temer. Agora eu te peguei, agora eu vim de bem. Desejo nem mais ninguém, desejo nem mais ninguém. A minha vida, Deus abençoou. Eu quero que sabor, mas o Senhor. A minha vida, Deus abençoou. Eu quero que saber, com a paz do Senhor. Você me ama, me dá no coração. Me bate esse sorriso, aperta a minha mão. Você me ama, me dá no coração. Me bate esse sorriso, aperta a minha mão. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Aleluia! Glória a Deus, hein? Bendito é o nome do Senhor, hein? Tá animado. Pegou fogo aqui, irmãos. Pegou fogo aí. Aleluia. A Mandinha está daquele jeito hoje, né? Acredito que grandes coisas o Senhor já está agindo na minha vida e na tua vida, né, queridos? Muito tempo já estamos de quarentena, igual dizem aí, né? Estamos reservados nos nossos lares, mas estamos, né, sempre à busca da presença do Senhor. Estamos separados pelas casas, guardados por causa da orientação das autoridades, mas estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo tem trazido essa unidade para a igreja, né? Estamos crescendo, a igreja está acordando, estamos, né, podemos sentir isso, né? Conversando com alguns irmãos, aquela vontade, né, de estarmos reunidos, fazendo cada vez mais. Seja muito bem-vinda, Deise Rossi. Deus abençoe, Deise Roberta. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, viu? E, né, estamos vendo, né, o desenvolvimento. Tem pessoas que o Senhor está dando, né, a oportunidade de se arrepender do mau caminho, da má condição, né? Se voltar ao Senhor, né? O Senhor tá promovendo isso. Então, aproveite esse momento, irmão. Se ajuste, né? Acerta o seu altar, coloca a tua casa em ordem, que grandes coisas o Senhor está fazendo. Aleluia. Amém? Já vamos passar para a evangelista Sibeli, mas vamos orar primeiro, né? Apresentar o Senhor, consagrar o Senhor nesse momento. Deus, em nome de Jesus, queremos te adorar, te agradecer pelos teus feitos nas nossas vidas. Sim. Mais um dia de vida, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ó Pai, com o coração aberto a agradecer a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar abrindo os nossos olhos, Senhor. Estamos vendo com outra ótica, Senhor, o mundo atual, Senhor. As nossas vidas, famílias, ministérios, Senhor. Pai amado e querido, que o Senhor venha, ó Pai, tomar posse, Senhor. Ó Pai, tomar conta, Senhor, desse ambiente, desse momento. Que o Senhor venha ser glorificado através da ministração da Tua santa palavra, através da Tua serva, evangelista Sibeli, no qual apresentamos a vida dela a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor. Opera grandes coisas, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. E você seja um missionário virtual aí, viu? Você compartilha aí, alcance pessoas aí, né? Vai compartilhando para que essa palavra venha chegar nos lares, nas casas. Aquelas pessoas que necessitam ouvir uma palavra de conforto, de ativação da fé, de perseverança, né? Que você faça isso e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua ação. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos ficar firmes aí. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Para mim é motivo de alegria, né? Não vou dizer alegria
tão grande de estar aqui, porque a gente queria mesmo era estar na igreja. Eu falei para a pastora que vai ser muito estranho pregar olhando para mim mesma. Eu preferia estar olhando para um monte de gente lá na igreja. Mas eu quero cumprimentar, né, a todos com a paz do Senhor, e essa paz que a gente precisa tanto nos dias de hoje. Nos momentos que a gente está vivendo de tanta instabilidade, de tantas certezas, de tantas incertezas, né? Eu creio que nós precisamos dessa paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o próprio Deus nos dá. Porque a gente vê a notícia, né? A gente vê os noticiários, estamos atentos, também nas redes sociais. E a gente liga um canal, e de repente ali fala que o pior está por vir. Liga o outro canal e fala que tem uma cura chegando, né? E aí o coração da gente se acalma, se tranquiliza, e a gente suspira e se pergunta, né? Meu Deus, quando isso tudo vai acabar? O que vai ser de nós? O que vai ser das pessoas que a gente ama? Será que o dia mau vai chegar pra gente? Se chegar, o que a gente vai fazer? São muitas incertezas que rondam o nosso coração neste momento. Por isso que nós precisamos da paz que vem de Deus. Porque senão, se a gente ficar preso somente no que o mundo está dizendo, nós vamos pirar, nós vamos ficar até doentes, nós vamos ficar depressivos, nós vamos ficar angustiados. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a gente pode crer que dias melhores virão, né? Que esse é só uma fase que vai passar, aleluia, que nós vamos passar e depois nós vamos glorificar o nome do Senhor por tudo isso. Que a vontade nossa é de pegar as pessoas que a gente ama, principalmente, né? E colocar num potinho e guardar até tudo isso passar, para que ninguém seja atingido, para que mal nenhum chegue na casa de ninguém. Mas a gente não pode fazer isso. O máximo que a gente pode fazer é guardar a gente num potinho que é a nossa casa. E mesmo assim, a gente vai precisar sair. Em algum momento a gente vai precisar sair. Você que não precisa sair todos os dias, que precisa colocar o pão de cada dia na sua casa, você também precisa sair. Você não pode ficar em casa, você não pode ficar guardado, né, nesse potinho da sua casa. E você que está fazendo de tudo para se manter em casa, para se proteger do mal que está aí fora. Mas eu quero dizer para você que nada disso vai adiantar se a gente não colocar a nossa confiança em Deus. Se a gente não crer que acima de tudo, acima do álcool em gel, acima da máscara, se a gente não crer e não confiar que o próprio Deus está nos guardando, nos protegendo e que mal nenhum vai chegar na nossa tenda. Porque nós estamos confiantes do amor e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho dito uma coisa nesses tempos, que é um versículo que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta a gente fazer de tudo e se esquecer da proteção maior que é de Deus. Não adianta você colocar o álcool em gel, colocar uma máscara e você esquecer de orar quando você sai do seu lar, pedindo para o Senhor te proteger, te guardar, né? Eu sei que você precisa em algum momento sair também, como eu precisei sair ontem também, e a gente toma todos os cuidados necessários, todos os cuidados básicos que foi ensinado pra gente. Mas a nossa confiança acima disso tudo, ela tem que estar em Deus. Porque senão nós estaríamos depositando somente a confiança no nosso braço. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer sim que nós tomamos cuidados básicos, mas o Senhor quer que nós depositamos a nossa confiança nele. Amém? Amém, glória a Deus. Quando eu mudei para o meu bairro, isso é uma coisa que eu coloquei no meu status logo que começou essa crise, né? Que eu tinha muito medo. Era um bairro que tinha muitos assaltos, né, na vizinhança. E eu tinha muito medo. E eu tava ficando já numa paranoia. Porque eu chegava já na rotatória da minha casa, eu já começava, se as meninas estivessem dormindo, eu começava a chamar elas. Levanta, pega a chave. Porque eu tinha medo de chegar no portão da minha casa e de repente chegar um assaltante, assaltar a gente e as meninas estarem dormindo no carro. Só que aquilo já estava chegando a um ponto de me fazer mal. E era a casa que o Senhor tinha me dado. E eu pensava assim, quando eu morava de aluguel, eu não sofria desse jeito.
Então Deus começou a colocar no meu coração que se Ele não guardar, se Ele não me proteger, de nada adiantaria aquele medo todo meu. De nada adiantaria. Aí Deus começou a me mostrar um banco, uma casa que tem muita segurança, câmeras, tudo isso é válido. Mas quando um bandido, quando um homem mau coloca no coração dele que ele vai fazer o mal, se não é o próprio Deus que vai impedir ele de fazer esse mal, ele vai fazer. Então a nossa confiança deve estar acima de tudo, no Senhor. E depois que Deus começou a trabalhar isso no meu coração, eu comecei a chegar mais em paz em casa, mais tranquila, né, tomando os cuidados devidos. Mas eu comecei a ficar mais em paz, porque aquilo já estava tirando a minha paz. E é isso que também eu desejo para você, que talvez esteja neste momento meio aflito, ficando meio na paranoia dos cuidados, que você coloque a sua confiança em Deus, que você creia, acima de tudo, no amor de Deus e no cuidado de Deus sobre a sua vida, tá? Eu ainda vou ler o versículo, isso foi só apenas uma introduçãozinha. Talvez eu não vou conseguir ficar acompanhando vocês aqui, mas qualquer coisa a pastora passa para mim. Eu confesso que eu tô com muita vergonha, né? Mas vamos lá ver o que Deus vai falar com a gente, né? Esse é o momento que Deus está permitindo a gente passar. O Facebook está sendo um instrumento, né, nas mãos de Deus, para que a gente não fique sem ser alimentado nesse tempo que a gente vai passar. Esse tempo ele vai passar. Mas a gente não pode ficar sem ser alimentado espiritualmente, porque do mesmo modo que a gente alimenta a nossa carne, nós também temos que alimentar o nosso espírito, porque senão nós vamos enfraquecendo, e quando tudo isso passar, nós não vamos ter força nem para voltar para a igreja. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16. É um versículo muito conhecido, eu particularmente conheço ele desde que eu era muito pequenininha, que meus avós me levavam na escola dominical, e a gente na salinha das crianças, eu me lembro que a gente fazia cartazes com ele escrito, e é um versículo que a gente tinha que memorizar ele para falar na escola dominical. A gente recitava ele depois juntamente com as crianças, e esse versículo ficou bem gravado na minha mente. Então vamos lá, que diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu queria primeiramente, né, segundamente, já que eu falei bastante, agradecer, né, ao pastor, a pastora. Amém. Por me dar essa honra, né, diria assim, de estar aqui ministrando, confiar. Também queria agradecer a minha família, as meninas que ficaram com a bebê hoje pra mim, que eu me tranquei lá no quarto. Eu acho que eu sou a irmã da pastora mesmo, não queria nem descer pra nada. E cuidaram da neném pra mim hoje. E eu fiquei lá estudando, meditando algumas coisas. Deus já tinha colocado bastante coisa no meu coração. E algumas coisas, hoje, quando eu estava estudando, Deus foi colocando mais coisas no meu coração. Então eu queria agradecer aos irmãos também da igreja, dizer que eu tô com saudade de vocês, dos jovens. E dá muita saudade, né, da gente estar junto em comunhão. Da gente estar ali, às vezes a gente reclama de muita coisa, mas depois a gente vê que nada disso faz sentido. A gente vê que isso não era o importante. A gente reclama de muitas coisas que se passa, coisas às vezes que não vai acrescentar em nada. E hoje a gente está vendo o que é essencial e o que não é essencial nas nossas vidas, tá? E quando surgiu essa pandemia, né? A gente estava numa reunião na igreja, né, pastor? A gente nem sabia direito como que as coisas iriam ficar. A gente ainda não tinha noção da gravidade, de como as coisas iriam se desenrolar, né? Até hoje ainda é muita incerteza, a gente não sabe quando que as coisas começar a voltar ao normal. Ao normal não, né? Porque eu diria que acho que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Nada mais vai ser normal como era antes. Eu acho que a nossa vida vai mudar um pouquinho depois disso. Então eu pensei comigo em casa, eu preciso passar alguma coisa no grupo dos jovens para eles não ficarem sem se alimentar, né? Então quando tudo isso aconteceu, eu senti de ler o livro de Jonas e eu passei para eles que eles lessem também o livro de Jonas, e eu ia passar para eles um questionário e eles deveriam responder em folha e me mandar uma foto
né? Alguns fizeram e eu quero agradecer você que se empenhou, você que tirou o tempo, né? Para aprender mais da palavra de Deus. E respondeu o questionário, me enviou com muito carinho, eu dei nota, voltei para eles a nota que eles tinham tirado, o que eles tinham acertado, o que eles tinham errado. E eu fiquei feliz de ver, tinha uma pergunta que eu fiz para eles, se eles achavam que eles estavam protegidos, mesmo não sendo da classe de risco, né? E aí, para a minha surpresa, eu achei que a maioria ia responder que não, que eles podiam sim, né, ser afetados. Mas para minha surpresa, a maioria respondeu que cria sim que eles estavam protegidos, mas por Deus primeiramente. Por isso que eu coloquei que não adianta nada a gente fazer tudo e se esquecer de Deus. Porque por mais que a gente tome todos os cuidados, uma hora a gente vai relaxar um pouquinho, uma hora a gente vai esquecer de passar o álcool em gel, vai relar a mão em alguma coisa. E se Deus não proteger a gente, quem vai proteger? E aí eu fiquei feliz de ver que eles têm sim colocado a confiança deles em Deus. Então eu quero agradecer a vocês, jovens que responderam, que me mandaram de volta, né? Que é um compromisso seu com Deus. Você não fez nada para mim, você fez para o próprio Senhor e para o seu aprendizado. E o conhecimento, ele não ocupa espaço. Isso que é bom. Quanto mais você se busca conhecer, a sua mente vai expandir, mas ele não ocupa espaço. Então eu fico feliz de ver que os jovens têm colocado a sua confiança em Deus, que tem tido comprometimento de fazer aquilo que foi pedido para eles, né? Então quando eu li o livro de Jonas, que Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, eu já pensei assim, meu Deus, o pastor vai me chamar para pregar. Porque é sempre assim, quando começa a vir algumas coisas no meu coração, eu sei que vai passar um tempinho, o pastor vai falar, você vai pregar. E eu, como sempre, não vou não, pastor. E eu sabia já que ele ia me chamar, irmãos. Daí eu devia ter preparado mais rápido, né? E eu fiquei meio com medo dessa, digamos assim, diferença, né? De não ser na igreja, numa rede social, é diferente. E aí quando Deus começou a colocar algumas coisas no coração, foi dito e feito. Domingo o pastor me ligou e falou assim, amanhã você vai pregar. E eu, meu Deus do céu, aí já comecei a dar risada, falei, eu não vou não. Depois eu mandei mensagem, né, falando que eu não ia pregar na segunda não, que ia me preparar um pouquinho mais. E que eu pregaria na quarta ou na quinta, que ontem a neném tinha consulta do médico. E aí eu falei assim, ontem, né, eu falei assim, eu vou amanhã mesmo, porque já acho que tem umas 3 noites que eu não durmo direito. Eu falei, deixa eu preparar logo essa palavra, porque, meu Deus do céu, vira para um lado, vira para o outro, eu quero dormir, eu preciso dormir. E vindo as coisas na cabeça, e eu precisando dormir, né, já tem a neném também. E eu falei, deixa eu preparar logo essa palavra, não vai ser quinta-feira não, vai ser hoje mesmo. Tanto que as meninas nem sabiam direito, elas, mãe, mas se você vai ministrar hoje? Eu falei, eu vou hoje, não vou amanhã mais não, vou ficar mais uma noite sem dormir. E aí o Senhor colocou no meu coração, né, sobre o livro de Jonas, e eu quero ler aqui com vocês, para vocês, né, que diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Deixa eu pegar minha folhinha aqui, porque eu tô com medo de me perder um pouquinho. E no livro de Jonas, a gente pode tirar muitas e muitas lições. E uma delas é sobre o amor de Deus. Né? Como eu disse em João 3,16, que ele amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira que não existe.
E a gente sabe que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e viva. E o amor de Deus, assim, ele não é igual ao nosso amor, que é limitado, que é falho, porque a gente ama muito quando convém. A gente ama muitas pessoas que estão nos fazendo bem, que estão à nossa volta. O amor de Deus, ele é muito maior do que esse amor. Eu acho que seria uma pequena parcela se a gente fosse expressar o amor que a gente sente pelas pessoas. Mas esse amor de Deus, ele se estende sobre todo pecador, até aqueles que nos fazem mal. Aqueles que nos fazem muito mal também. O amor de Deus se estende sobre eles. Aí você diz assim, mas são pessoas más, pessoas maldosas. E aí eu digo pra você, mas Deus ama. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou somente você, Deus não amou somente os certinhos. Então Deus chama o profeta Jonas e fala pra ele, vai lá, Jonas, na grande cidade de Nínive e prega contra ela. Porque a sua maldade, a sua malícia tem chegado até a minha presença. E Jonas, então, ali ele se apronta. Ele se apronta, ele se dispõe, mas não para estar no centro da vontade de Deus. Ele queria fazer naquele momento que ele achava que era melhor fazer. Você já teve a oportunidade de falar com alguém que tá decidido a fazer algo, que você sabe que não é o certo, não é o correto, você sente que aquela não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, mas mesmo você falando, mesmo você arrumando todos os argumentos do mundo, mesmo você dando todas as razões para a pessoa que aquela não é a vontade de Deus, e mesmo assim aquela pessoa, porque ela decidiu no seu coração, ela não te ouvir, ela simplesmente pegar e fazer a vontade dela, o querer dela. Ela escolhe estar longe da vontade de Deus para fazer a vontade dela. Foi isso que Jonas fez. Ele queria fazer a vontade dele, ele foi lá, comprou, mesmo depois de ter ouvido a voz de Deus, ele foi lá, comprou a passagem dele, né, desceu até Jope e pegou um barco para ir para Tarsis. E ele pagou a passagem dele. Ele não foi de graça, ele pagou para ir para longe de Deus. Ele preferiu pagar um preço para estar longe de Deus. Aí você fala assim, mas como que alguém vai estar longe de Deus? Como alguém vai querer estar longe de Deus? Todo mundo, se você perguntar, quer estar perto de Deus. Mas como que ele expôs isso, que ele estava indo para longe da presença de Deus? A partir do momento que ele escolheu fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E quantas pessoas você conhece que a pessoa fala assim, eu tenho Deus, eu tô com Deus, mas ela tá longe da presença de Deus porque o pecado afasta ela da presença de Deus. Aí você vê que Jonas pagou a passagem. E quantas pessoas estão pagando para ficar longe de Deus? Ah, mas como assim estão pagando? Você paga a bebida, você paga o cigarro, você paga as drogas, você paga a prostituição. Quantas coisas as pessoas... E isso a gente sabe que é pecado que afasta de Deus. Que Deus não tem parte com o pecado. Quantas pessoas estão pagando para estar longe de Deus, não estão nem se dando conta que estão indo para longe da presença de Deus. Estão achando que estão na presença de Deus, mas estão longe de Deus. Foi isso que Jonas fez. Jonas, ele foi para Tarsis fazer as suas vontades, né? O que agradava a ele, o que ele achava melhor no momento, e nem se deu conta de que o que ele mais precisava era estar no centro da vontade de Deus. E ele foi para longe. E aí, eu pergunto para você, e nós que somos a igreja, nós que consideramos que a gente é a igreja viva, não o templo, não a parede, para onde que a gente está indo? Para onde que a gente estava indo há pouco tempo atrás? A gente estava indo para Nínive ou a gente estava indo para Tarsis? Será que
em algum momento a gente não pegou esse barco aí para fazer a nossa vontade, para fazer o nosso querer, fazer aquilo que a gente achava certo, e a gente foi descendo devagarzinho até Jope, devagarzinho, devagarzinho, e quando a gente se deu conta, a gente já estava dentro de um barco que levava a Tarsis e não a Nínive. Será que, assim como aconteceu com Jonas, né? A tempestade veio porque ele estava fora do centro da vontade de Deus. Será que isso tudo não aconteceu para a gente despertar? Porque um pouquinho mais abaixo aqui a gente vai ver que diz assim no capítulo 1, no versículo 6, né? Jonas estava dormindo e aí chegou o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então a gente via ali que Jonas estava dormindo. A gente gosta de falar muito que Jonas é teimoso, né? Principalmente para criança. A gente fala, Jonas foi teimoso, Jonas não ouviu a voz de Deus e um peixe grande devorou ele porque ele desobedeceu a voz de Deus. A gente gosta muito de corrigir as crianças, né? E para falar da gente, como igreja do Senhor, será que a gente estava obedecendo? Será que a gente não pegou esse navio aí e se perdeu um pouquinho na caminhada, na religiosidade? Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é sobre festas, aniversários, congressos, encontros, seminários, cada vez mais grandiosos, mais planejados. E nós esquecemos que isso tudo sem ter a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Não é salvar o pecador? Não é que haja um arrependimento? E às vezes a gente fica preso nisso tudo. Não que não seja bom. É gostoso um congresso. Mas eu vejo que muitas igrejas perderam um pouquinho o foco. Porque a gente quer fazer algo bonito. A gente quer um uniforme legal. A gente quer cantar um louvor bonito. A gente quer chamar um pregador de fora, mas o essencial, qual que é o essencial? O que é mais precioso para Deus do que uma alma? E a gente se esqueceu disso. A gente se esqueceu que a gente precisa voltar para o centro. A gente estava indo para Tarsis, mas a vontade de Deus é lá em Nínive, onde tem o pecador, onde tem aquele que talvez não sabe nem distinguir mais, como Deus disse para Jonas, entre a mão direita e a mão esquerda, porque não é assim que o mundo está. O mundo não está fazendo as coisas como se tudo fosse certo. É assim que o mundo tá. E é lá que a igreja tem que ir. É esse mundo, é essa Nínive que tem que ser conquistada, que tem que ser pregado para ela o arrependimento. Verdade, Jesus. E às vezes nós temos ficado perdidos lá em Tarsis nas nossas vontades, nos nossos quereres. Porque todo mundo faz, a gente tem que fazer também. E a gente tem se esquecido do objetivo principal. Pode fazer. A gente até vai fazer festa, né, pastor, quando voltar. Mas o principal qual que é? Tem que ser almas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi pra gente fazer festa bonita na igreja, chamar pregador de fora. Tudo isso é válido. Mas se não tiver uma alma que aceita Jesus, Deus não vai estar tão feliz como poderia estar. Enquanto isso, né, Jonas tá lá dormindo, o marinheiro acorda ele. E enquanto ele está lá, havia lá em Nínive uma multidão de pessoas que precisava se arrepender, que precisava voltar aos seus caminhos. E o pastor abriu aqui falando, né? Acorda, igreja! E a gente tava, acho que eu creio que a gente estava meio nesse sono sim da religiosidade, de participar dos cultos, como de costume, mas a gente estava se esquecendo que o principal alvo nosso é ganhar almas para Jesus. Então ali começa aquela tempestade. Jonas foi acordado, ele reconhece a sua responsabilidade diante daquilo tudo, daquela tempestade que está acontecendo, ele reconhece a sua responsabilidade. E ali ele pede para ser lançado no mar, porque
ele sabe que a culpa era dele. Ele sabe que Deus havia permitido tudo aquilo porque ele não estava no centro da vontade de Deus. Então agora Jonas é lançado no mar, lançado no meio da tempestade. E Deus prepara ali um peixe grande. Jonas fica por 3 dias e 3 noites. E aí você observa que o tempo que era para Jonas estar terminando a sua missão, ele estava lá preso, dentro daquele peixe, sem poder fazer nada, sem poder fazer aquilo que tinha sido direcionado para ele fazer. E era para ele estar levando salvação para aquelas pessoas, e ele estava ali se sentindo sozinho, se sentindo com medo, achando que ia morrer, achando que já não ia mais no templo para adorar a Deus. Lá em Jonas 2, ele vai fazer a oração. No capítulo de Jonas 2, ele faz a oração. E no versículo 7, ele diz assim, no capítulo 2, do versículo 7, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E não é um pouquinho parecido com o que a gente está vivendo agora? Não parece que a gente está aí, né? Preso, limitado. Parece que a gente está... a gente está, assim, limitado, né? Um pouco. E se sentindo meio sozinho, porque você não pode mais visitar as pessoas. Você não pode receber um abraço de seus irmãos, dos seus amigos. Você não pode visitar os seus familiares. E você começa a se sentir sozinho numa situação assim. E aí você imagina como Jonas estava ali, tudo vindo na sua mente, isso tudo está acontecendo. Porque eu não fiz o que era para ser feito. Enquanto era oportuno eu fazer, eu não estava fazendo. E agora quando a gente é privado de alguma coisa, e a gente começa a dar valor àquilo que a gente tinha que fazer e a gente não fez. Então eu acredito assim, que né, as algas se enrolavam na cabeça de Jonas. Naquele momento que ele estava ali no peixe. E eu acredito que a gente esteja também um pouquinho assim, né? Com tantas incertezas, tantos medos. A nossa cabeça fica um pouquinho abitolada, né? É tanta informação que chega. Se você abre a rede social, tá lá, tantas pessoas morreu. E tantas pessoas podem ser contaminadas. E aquilo começa a gerar dentro de nós uma angústia. E a gente se vê meio privado na incerteza. E aí Jonas está ali dentro do peixe, privado, se sentindo sozinho. E começa a vir um arrependimento, né? Quando será? Ele estava a ponto de morrer já. Ele não tinha esperança. E até que ele lembrou de uma coisa que ele podia fazer, que é uma coisa que eu creio que nós estamos fazendo. Que mesmo estando limitado de várias outras coisas, uma coisa a gente pode fazer, que é orar. A gente pode orar ao Senhor, a gente pode clamar a Ele para Ele mudar essa situação. Para Ele trazer ao nosso coração um arrependimento, né, uma mudança de atitude. Não somente por estar passando, né, por esse momento. Mas por reconhecer que quando a gente podia fazer, a gente não fazia. E agora a gente está limitado, a gente tem o desejo de fazer. E aí Jonas começa a orar ao Senhor, que ele tem, né, as saudades, as mesmas saudades que a gente está sentindo. A gente tem medo, a gente é humano, né? A minha tia colocou aqui, o medo toma conta, temos medo de morrer. E nós temos medo de morrer. Por mais que a gente saiba que existe um céu preparado pra gente, a gente tem sim medo de morrer. Porque o ser humano, ele não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Por isso nós sofremos tanto, porque nós não queremos morrer. O nosso Deus, ele enviou o seu Filho para a gente ter vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. E a gente teme sim a morte. Quem não teme a morte? Por mais que a gente queira ir para o céu que Jesus preparou, se você perguntar para todo mundo, ninguém quer ir hoje. Todo mundo acha que ainda tem alguma coisa para fazer aqui na terra. Mas vamos continuar confiando que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos proteger. E então Deus dá uma ordem para aquele peixe, né? Você vê que quando Deus fala, não adianta, né? Deus falou com a tempestade, Deus falou com Jonas, Deus falou com o vento, ele obedeceu. Deus falou com o mar, Deus falou com o peixe. Aleluia. Todo mundo obedeceu, menos o Jonas obedeceu. É verdade, Jesus. Todo mundo ouve a voz de Deus.
Eita, O pombo. único que tenta insistir contra a vontade de Deus somos nós, que debatemos um pouquinho, né? Às vezes precisa ir ser engolido por um peixe para começar a dar valor nas coisas que a gente não dava, para começar a levar a sério as coisas que às vezes a gente não levava, por querer fazer a nossa vontade. Então Deus ali dá uma ordem, e o peixe vai vomitar Jonas lá em terra firme. E aí agora Jonas tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Ele tem a oportunidade de fazer aquilo que Deus tinha encarregado ele de fazer. E se a gente parar para pensar, a gente vê várias pessoas, né, comentando que tem saudade da igreja, que quer voltar logo. Acho que o que tem mais saudade é o Armandinho, nunca vi. O que tem mais saudade da igreja, porque o Armando morava na igreja, né? Morar na igreja. E o que tem mais saudade de todo mundo, ninguém ganha do Armandinho. E a gente vê muitas pessoas dizendo, que saudade, não vejo a hora da quarentena acabar, eu quero poder cultuar a Deus, eu quero poder ir para a igreja. Mas a gente sabe, se a gente parar um pouquinho para analisar, um grande número de pessoas estava indo para Tarsis, fazendo o que bem entendia, fazendo o que bem queria, fazendo o que achava melhor para si. E o centro da vontade de Deus era pregar o arrependimento ao ímpio, aquele cuja maldade já tinha subido até a presença de Deus. Se a gente olhar para o mundo aí fora, a gente vai ver que tá uma coisa de louco. Parece que o certo é errado e o errado é certo. E é exatamente essas pessoas que Deus quer que a gente leve a mensagem que salva para eles. Então Jonas vai lá, Jonas resolve obedecer. Então Jonas entra em Nínive, dizendo a mensagem: em 40 dias Nínive vai ser subvertida, que significa destruída de baixo para cima. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, diz que Nínive ela foi construída sobre uma falha geológica. Então, centenas de anos mais tarde, Nínive realmente foi destruída. Mas naquele momento, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que eles se arrependessem. A gente sabe que um dia esse mundo aqui vai deixar de existir. Mas agora, nesse momento, que Deus quer é que pessoas se acheguem a Ele, que pessoas se arrependam, que pessoas se voltem a Ele. Então Jonas vai lá e ele diz: em 40 dias Nínive vai ser destruída, vai ser subvertida. Você já tentou falar para alguém sobre arrependimento quando essa pessoa está em pecado? O que muitas vezes você vai ouvir é o seguinte: uma folhinha. Que muitas vezes você vai ouvir quando você vai repreender alguém que está no erro, é assim: me deixe pecar em paz. Em outras palavras, as pessoas dizem assim: ninguém pode me julgar. E os jovens adoram usar essa frase, principalmente nas redes sociais. Se você falar alguma coisa, eles vão dizer: você não pode me julgar, a Bíblia diz que você não pode julgar. E não só os jovens, hein? Muitos adultos também usam essa frase. Bastante. Quem é você para me julgar? Você é perfeito? Você é santo? Eu já ouvi muito isso. A pastora também. Agora ela acha que ela é santa só porque ela está na igreja. Você vai ouvir muito isso. E mesmo assim, a palavra de Deus diz que a gente deve alertar, pelo menos uma vez, né? Para que o sangue dessa vida não seja sobre nós. E aí a gente vai ter feito a nossa parte. E depois a gente tem que ficar quietinho, esperando, né? Quem sabe brota ali um arrependimento. Eu não creio que Jonas pensou isso daquele povo, que eles iriam achar ruim, por mais que fosse um povo maldoso. A Bíblia mais pra frente vai dizer que Jonas ele não queria pregar porque ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus ia perdoar. A gente às vezes tem essa dificuldade, né? Nossa, mas ele fez coisas terríveis. Ele faz coisas terríveis, ele mente, ele rouba. E a gente começa a entrar numa linha de que Deus não pode perdoar. E Deus justamente deu seu filho para perdoar todo tipo de pecado. Aleluia. Pastor, abre para mim Colossenses 2:14.
Eu vou ler acima do 13, tá? Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Então, quando existe uma conta, né? A gente tinha uma promissória de dívida muito grande, de pecado. E quando Jesus morreu na cruz, ele anulou, ele riscou, ele disse: eu te perdoo, não importa o tamanho do pecado. E aí às vezes a gente quer classificar os pecados, né? Esse é pecadinho, esse é pecado, esse é pecadão. E o povo lá de Nínive era um povo terrível. Então, Jonas está lá agora. Jonas entra na cidade e Jonas começa a pregar. E sabe o que acontece? Não acontece isso que eu falei com você, que a gente vê acontecendo no mundo de hoje. A gente às vezes teme, porque a gente sabe que a gente está diante de uma geração bem rebelde. Que se você falar alguma coisa, principalmente em rede social, eles vão acabar com você. Então às vezes a gente teme, a gente se retrai um pouquinho de pregar. Mas não foi o que aconteceu com Jonas. Assim que Jonas leva a mensagem, ele entra na cidade, pregando arrependimento, pregando que aquelas pessoas, elas iam ser destruídas se elas não se arrependessem. O que acontece é uma coisa que a gente não vê muito acontecendo nos dias de hoje. Assim que ele entra na cidade, aquele povo, eles se arrependem de seus pecados. Eles se vestem, né, de pano grosseiro, eles sentam sobre cinzas e eles começam a jejuar, começam a clamar a Deus pedindo proteção, pedindo para que Deus não destruísse eles. E o rei da cidade fica sabendo sobre isso e ele também manda proclamar um jejum, né, para que aquele mal não sobreviesse a eles. E aí uma das primeiras coisas que Deus trabalhou no meu coração quando eu li o Jonas foi assim: puxa vida, Deus falou quantos dias mesmo? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Quantos dias Deus falou que ia destruir Nínive? Responde aí pra mim. Vamos esperar alguém responder. Olá. O Dila já tá respondendo aqui, né, Dila? O Dila fez atividade. Quantos dias Deus disse que iria destruir Nínive? Que Nínive ia ser subvertida? Alguém pode responder aí? Tem alguém comigo? Vocês cansaram de mim? Se cansaram, eu vou parar. Gostei. Amém? Ninguém vai responder? Lá. Ih, pastor, o povo vai arrebatado. Responde aí pra mim na live. Quantos dias Deus disse que Nínive iria ser destruída? Aí a irmã Deise respondeu. A Érica, não sei não. Deus disse que 40 dias Nínive ia ser destruída. Lá. E quando Jonas começa a pregar, no primeiro dia aquele povo já se arrepende. No primeiro dia, aquele povo já se arrepende dos seus maus caminhos, para de fazer o mal. Agora tá chegando as respostas aqui, hein? Acho que tá um pouquinho atrasado o tempo, né? Às vezes em casa também eu ouço, as meninas tá numa parte, eu tô em outra. E daí o que me chamou a atenção foi o seguinte: aquele povo, Deus tinha dito que 40 dias. Aquele povo podia continuar pecando por mais 39 dias. Podia ou não podia? Deus falou 40 dias. Deus não ia destruir a cidade com 35, ia, pastor? Só com 40. Aquele povo, ele podia ficar, 40 dias, vamos procrastinar mais um pouquinho, vamos continuar pecando. Quando tiver com 39 dias, a gente para de pecar. Aí a gente se arrepende e Deus vai nos perdoar. Mas aquele povo não, aquele povo, prontamente, eles ouviram a voz de Jonas e se arrependeram. Aleluia. E eu creio que também isso vai começar a acontecer na nossa creio, geração. Jesus. Que a gente vai falar, Deus vai nos dar autoridade para falar, e as pessoas vão começar a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Não é voltar para a igreja,
é se voltar para Jesus, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus. E aí eu comecei a pensar assim, a gente está vendo tanta notícia ruim, mas quantas pessoas você conhece que está longe da presença de Deus e até agora você não viu uma mudança de atitude, você não viu um posicionamento, você não viu que essa pessoa precisa rever os seus caminhos e se voltar, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero. Não é um arrependimento de choro, de emocionalismo do momento. Não é? Deus não quer que você se volte para Jesus porque você está com medo agora do momento que está passando e você tem medo que se o mal sobrevier, você não vai morar com Jesus. Não é isso que Deus quer. Mas Deus quer que você se arrependa verdadeiramente do seu mau caminho. Eu me arrependo do meu mau caminho. Cada um sabe aonde está falhando, cada um sabe aonde está desagradando a Deus. Cada um sabe o que é necessário eliminar da sua vida para que você se achegue a Deus. O que está impedindo você de estar no centro da vontade de Deus. Cada um sabe de si. O próprio Espírito Santo fala no nosso coração o que a gente tem que mudar. E aí eu te pergunto, você vai esperar quantos dias para se voltar a Deus? Você vai esperar o mal chegar na sua vizinhança e você começar a temer mais? Você vai esperar o mal chegar na sua família para então você se voltar a Deus? Ou você vai aproveitar o tempo oportuno que é hoje e você vai se arrepender do seu mau caminho e se voltar a Deus? Você vai fazer igual o povo de Nínive, que se arrependeu prontamente, assim que ouviu a voz do Senhor, eles, através do profeta Jonas, eles se arrependeram. E aí, Jonas então prega, aquele povo se arrepende, ele sai da cidade, vai procurar um lugarzinho para ele, faz lá uma cabaninha, e aí ele fica irado, ele fica revoltado porque Deus perdoou o povo. Não é muito difícil não, eu ia falar que é difícil, mas não é difícil não. A gente encontrar pessoas que dizem assim, fez tudo de errado, fez tudo, aprontou todas e agora tá correndo para Jesus. Agora tá se voltando para Jesus. Não é muito difícil a gente achar alguém que pense dessa maneira. Mas é realmente para esses que Jesus veio, para que eles tornem do seu mau caminho. E Jonas, ele se irou, porque ele tinha lançado uma palavra lá que Nínive ia ser destruída. E talvez ali um pouquinho de orgulho do profeta, né? Ele vê o contrário acontecendo, era para alegrar o coração dele. Nossa, eles se arrependeram, Deus não vai mais destruir esse povo. Mesmo ele sendo uma geração rebelde, irmãos, acho que eu passei da hora, não passei, pastor? Eu tô terminando, irmãos. À vontade aí. E ele vê o contrário acontecendo. Imagina você chegar em alguém que tá em pecado e você falar assim, olha, você vai morrer. Deus me mostrou que você vai morrer. Se você não se arrepender, você vai morrer. E aí aquela pessoa, ela teme, ela se arrepende, ela deixa de fazer aquilo que estava fazendo, se converte dos seus maus caminhos. E aí Deus Deus tira a mão, Deus não vai mais pesar, Deus não vai mais se irar contra aquela pessoa porque ela se arrependeu. Como que você vai se sentir? Você vai ficar assim, nossa, mas eu falei pra pessoa que a pessoa ia morrer e aí agora não vai acontecer mais nada com ela. Você vai ter esse orgulho no seu coração? Ou você vai crer, graças a Deus, porque eu levei uma palavra e essa pessoa, ela mudou os seus caminhos, ela se arrependeu e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Talvez era isso que Jonas estava se sentindo, né? Então Jonas fica bravo, faz uma barraquinha lá para ele e fica ali esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. E a gente olha tudo isso e a gente tem a certeza que tudo isso que está sobrevindo no mundo é por causa do pecado. Deus está sim irado por causa da maldade humana, por causa da corrupção, por causa da imoralidade.
Tudo isso entristece o coração de Deus, mas Ele ainda espera que a gente se arrependa, Ele ainda espera que o mundo se arrependa, Ele ainda espera que o mundo se volte a Ele. E Jonas fica ali, chateado, aborrecido. Então Deus faz nascer uma plantinha, né, sobre a cabeça de Jonas, para dar uma sombrinha ali para ele. E daí quando amanhece, Deus manda um vento soprar e um vermezinho ataca aquela planta e a planta morre. E Jonas fica muito enfurecido, porque fica muito chateado, muito magoado, porque aquilo que fazia bem para ele, aquilo que era refrigério para a vida dele, foi destruído. E aí Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira? Essa tua chateação? E Jonas fala que sim, que é razoável, que ele está irado, que ele está chateado. E aí, talvez assim, eu tive um pouquinho de dificuldade na hora que eu estava finalizando essa mensagem e entender um pouquinho o que Deus queria falar com a gente. E aí eu entendi assim, a gente está muito chateado por não poder congregar, a gente está entristecido por não poder ver os irmãos, a gente está chateado por causa da igreja, né? Parece que a gente tomou as dores, né? De não poder congregar mais, de não estar junto, quando isso tudo vai acabar, tá descontente, e tudo isso é razoável. A gente queria estar junto, a gente queria estar junto como igreja. Estamos tristes, sim, mas aí Deus tem algo a nos dizer. Nós estamos tendo compaixão de hoje não se poder reunir como igreja, de não poder estar junto com os irmãos. A gente está lamentando, né? Assim como Jonas lamentou a plantinha lá que foi destruída, a gente está lamentando porque a gente não pode ter mais acesso à igreja, e isso é temporário, vai passar em nome de Jesus. E a gente está se lamentando, a gente está entristecido, com saudade. Mas diante disso tudo, Deus quer nos dizer que a gente é a igreja dele, não é as paredes. Nós somos igreja. E existe um povo perto de nós que não sabe distinguir mais nem a mão direita da mão esquerda. E é esse povo que a igreja tem que atingir. E nós estávamos muito presos dentro da igreja, sendo igreja, mas dentro da igreja. E aí Deus diz assim: é esse povo que eu amo também. E eu enviei meu filho para que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna. E por mais que a gente esteja se lamentando, porque hoje a gente não pode se reunir como igreja, a gente pode ser a igreja. A gente ainda pode, mesmo estando limitado, pedir direção de Deus. E nesse tempo já começar a levar a palavra de Deus para algumas pessoas que a gente sabe que precisam se arrepender. Todos nós precisamos se arrepender. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós cometemos falhas. Mas uma coisa nós temos esquecido: que se alguém partir hoje sem se arrepender, se alguém for acometido por esse vírus que está circulando aí fora, e essa pessoa, ela pegar essa doença e ter que ir para um hospital, não vai poder ir pastor lá visitar ela, não vai poder ir família visitar ela, ela vai estar sozinha. E ela pode sim, ainda no leito do hospital, se arrepender, pedir a misericórdia de Deus. Mas e se não der tempo? Muitas pessoas dizem que é muito rápido, né? Hoje você está com uma tosse, amanhã você já está com uma falta de ar terrível. E se não der tempo? Então, mesmo não podendo estar na igreja, mesmo não podendo estar reunidos como igreja, a gente tem que fazer a nossa parte. Identifica. Começa a pedir para Deus te mostrar quem são as pessoas que estão fora da direção, fora do propósito de Deus, para que elas se voltem a Deus, se arrependam dos seus maus caminhos, para que então o mal que ia sobrevir, Deus se arrependa de fazer. E que em breve, quando tudo isso passar,
a gente vai poder se reunir junto como igreja. Esse que está fora do caminho vai se voltar a Deus, se chegar a Deus, porque você se deixou ser usado como instrumento de salvação. O papel da igreja é esse, abençoar a todas as pessoas da terra. É levar a salvação a todos os povos. E que nós possamos ouvir a voz de Deus. Se a gente estava indo para Tarsis, que a gente comece a voltar, que a gente comece a retroceder e comece a entrar na cidade de Nínive, que é lá que Deus quer que a igreja esteja salvando vidas. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Eu quero deixar... A gente está em tempo de quarentena. Ontem eu tive a oportunidade de assistir um filme em casa. Irmãos, me acabei de chorar. Me acabei de chorar com o filme. E eu vou pedir para a pastora colocar ali, escrever ali o filme daqui a pouco. E quando eu estava assistindo o filme, Deus colocou alguma coisa em meu coração. Eu não vou dar spoiler do filme, porque eu quero que você assista. E quando eu estava chorando, irmãos, estava me derrubando em lágrimas no sofá. O filme é Milagre na Sala 7, na Cela 7. Tá no Netflix. E ali vai falar de um homem que foi condenado injustamente, inocente. E aí quando eu tava assistindo essa parte que ele é condenado injustamente, isso tá na sinopse do filme, tá? Não tô dando spoiler, não. Eu comecei a chorar e eu me derramei em lágrimas. Porque foi isso que Jesus fez. Ele assumiu a nossa culpa. Ele morreu Ele morreu sendo inocente. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo inteiro. Ele morreu sendo inocente. E aí eu comecei a pensar como a gente rejeita esse amor. Como pode alguém que conhece a verdade, alguém que já andou com Jesus, está fora do centro da vontade de Deus, rejeitando esse amor. Pode assistir sim, Érica. Pode assistir sim, é lindo o filme. Como que a gente rejeita um amor tão grande? Que Jesus morreu para que a gente tivesse vida. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantas pessoas vão perder as suas vidas nesse meio tempo, sem poder se achegar a Jesus? Porque talvez nós fomos a igreja, eu estou dizendo de mim, nós somos a igreja que não pregamos a verdade, que não fomos a verdade, não refletimos a glória de Deus lá fora, nem na nossa vizinhança, e por causa de mim, por causa de você, outras pessoas nem querem saber de Jesus. Como vamos rejeitar um amor tão grande? E esse mesmo amor, Deus quer derramar sobre as outras pessoas. Deus quer derramar sobre as vidas que a gente conhece. Você não precisa ir muito longe, não, para pregar o evangelho. Tem gente que acha que tem que ir para a África. Mas a gente conhece. A gente conhece a verdade. Cabe a nós levar a salvação a quem está perto. A minha tia está perguntando se o filme é legendado. É legendado sim. Mas tenta assistir 2 vezes. Fica pertinho da tela. Não tem... me parece que não teve dublê por causa do coronavírus e tudo. Não fizeram a dublagem do filme, né? Por causa do coronavírus. Mas dá pra assistir, irmãos. A Clarinha chegou, a Clarinha falou: não vou assistir não, mãe, porque ela tem um pouco de dificuldade pra ler rápido. E ela chegou no meio do filme e ela se derramou também em lágrimas, sem ler muito. Então assiste, você que tiver a oportunidade, assiste. E quando você estiver assistindo, nesse momento em que o inocente vai ser condenado, você se lembra que Jesus foi condenado por amor a mim, por amor a você e por amor a esse pecador que você conhece. Que Jesus também quer salvar ele. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, mandar um beijo bem forte para todos, um abraço virtual em todos. Dizer que tudo isso vai passar. E que isso tudo vai nos tornar
cristãos melhores. E que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Amém? Você vai Deus orar para abençoe. todas as pessoas aqui, ó. Pastor, mas eu não consigo ler orando, não. Tá apresentando. Então lê primeiro, depois você ora. Você pede pro Senhor Jesus. Tá bom? Irmãos, então eu vou ler primeiro porque eu vou me perder. Né? Esteve conosco aqui na live a Aninha, minha tia Aninha, o William, a Viviane, a Luane, minhas meninas abençoadas, a Clarinha também, né? Acredito que o Vandinho também está ouvindo lá em casa. A Érica, o Juan, saudade, hein, Juan? A Ana Carolina, a Silvia, a Thaísa, o Felipe, a Solange, o Manuel, o Luizinho, o Dylan, o Armandinho, a irmã Zeni, a Sandrinha, Maria José de Souza, Jonas Paula, José, meu tio Zé Mauro, a Débora, Tamires, o Weber, Toninho, os filhos, meu pai, um beijão, pai, tô com saudade. Viviane Beatriz, Que é Vitória. Vitória Beatriz, a Vi, beijão, Vi. A Deise Roberta, o Rodrigo, meu primo, estava um pouquinho acometido aí de uma enfermidade, mas graças a Deus está bem agora. A Lilian, a Jenny, a Demir Galter, Ian Araújo, meu Deus, quanta gente, ô glória. Bruna Rosa de Oliveira, Mariana Matos Almeida, Neuza Silva, Sandra Figueiredo, Liliane Firmino Del Amore, Moreira Silva, Lucimar Silva, Bernadette Correia, Marlene, é a pastora Marlene? Não. Marlene Aparecida Rosa, Marlene, Isabelle Mariana Matos, Carolina Gomes Pereira, Luci Osório, Valéria de Sampaio, Anderson Xavier, José Raimundo, Fabiana Santos, Solange Ferreira, Angélica Gomes, Dolores, Marilyn, Gil Mendes, Lidineia Oliveira, Priscila Lopes, Pastora Lúcia, Gabriel Campos, um abração, Gabriel, todos meus jovens, se eu não citei algum, Camila Quaresma, Elias Cláudia, Adélia Rosa, E o pastor Elias. o pastor Elias, Deus abençoe, pastor Elias, Adélia Rosa, Fatinha Lima, Oséias Firmino, Sula Lia, Roberta Cardoso, amém? Deus abençoe cada um que esteve presente, mesmo que você só ouviu, né? Às vezes eu fico lá em casa também um pouquinho e enquanto às vezes eu tô fazendo janta, eu tô ouvindo, mas que Deus abençoe a sua vida, amém? Por ter se dedicado um pouquinho, se empenhado um pouquinho para ouvir, separado um tempinho para ouvir a palavra de Deus. E eu queria te convidar nesse momento, que você parasse um pouquinho e você colocasse a sua mão sobre o seu coração, tá? E se desliga um pouquinho do que você estiver fazendo, se você estiver com o seu celular mexendo em outra coisa, estiver com a TV ligada, se desliga um pouquinho. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar, amém? Sim, Senhor Deus e Pai. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha perdoando os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo venha nos convencendo a se voltar a Ti, venha nos convencendo dos nossos maus caminhos. Aleluia, Jesus. Pai amado, toma as nossas mentes neste momento. Que nós possamos, Senhor, trazer à nossa memória aquilo que tem nos afastado de Ti, aquilo que tem nos afastado da Tua presença, aquilo que tem nos impedido de chegar ao centro da Tua vontade. Porque como foi falado aqui, Senhor, talvez nós estávamos indo para Tarsis, que é longe da Tua vontade, fazendo a nossa vontade apenas. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor trouxe um alerta para as nossas vidas, que nós devemos se voltar lá para Nínive, onde o Senhor nos quer, como igreja. Abençoa a vida, Senhor, de cada um que esteve aqui nesta noite, Senhor, neste momento. Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Toque em cada vida, Senhor Deus. Que haja, Senhor Deus, um renovo em cada vida. Que haja um despertamento. Que haja, Senhor Deus, um despertar da Tua igreja. Que nós possamos, Senhor Deus, nos voltar a Ti e se arrepender, Senhor.
enquanto nós temos tempo, enquanto o tempo é oportuno. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um que aqui está. Tu sabes, Senhor Deus, o caminho de cada um. Tu sabes as necessidades de cada um. E nós queremos Te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor seja com eles, Senhor. Guarda cada um, Senhor Deus. Sim, Livra, Jesus. Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Repreende todo mal, Senhor Deus, na vida de cada um que aqui está, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, e Te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia, meus irmãos. Palavra poderosa, né? Você vai ficar mastigando ela até amanhã, viu? Palavra pra gente entender. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Quer nos ajustar. Não perca essa oportunidade. Fique descansando aí, dormindo até tarde não. Vai ter um encontro com Jesus, viu? Vai fazer a vontade dele, crente. Que é isso que o Senhor quer, uma igreja fortificada nele agora, né? Tempos novos virão, novas coisas acontecerão. Nada vai ser mais igual, viu? Deus, ele tá te dando uma oportunidade, porque o chamado você já tem, a graça de Deus você já tem. Agora você tem que colocar em prática. Vamos saquear o inferno, vamos acordar a igreja. Vamos saquear o inferno e arrancar aquelas almas da mão do inimigo. Trazer para diante da presença do Senhor. Povoar o céu. Amém, queridos? Né? Fique com essa palavra. Né? Amanhã estaremos aqui de novo. Vamos louvar o nome do Senhor amanhã também. E depois da manhã. Até onde, né? O Senhor tem nos orientado e direcionados através dessa tecnologia. Precisamos da ajuda dos irmãos, tá? Que tá o número da conta aí. Esse dinheiro não é para mim não, viu? É na minha conta, mas não é para mim, é para a obra do Senhor. Temos gastos, né? Temos que sanar dívidas, né? A igreja é perseguida, e se a gente não fazer as coisas certinho, aí que há mais perseguição, né? Nos ajude aí. Oferte aí. Tem um pastor amigo meu aí que ele tá falando que é necessário. Às vezes a pessoa ela não tem 50 reais, mas ela tem 10. Ela não tem 10, ela tem 5. E aí, juntando um pouquinho, né? Forma-se um tanto que a gente consegue resolver, né? Nos ajude a ajudar pessoas. Nos ajude a fazer a obra, tá bom, queridos? Armandinho vai louvar aqui agora para terminar. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vira a cabeça. Você permite a tua paz de Jesus. Vai cantar até por aqui. De nova-me, Senhor, amém? Vamos cantar junto com ele. De nova-me, Senhor Jesus. Põe-me de coração. De nova. De nova-me, Senhor Jesus. Hoje ela dorme. Põe-me meu coração. Coraçãozinho pro Armando aí que ele gosta, gente. Desde todo dia, desde o meu de ti, necessita sepultar do Senhor. Like de fogo. Desde todo dia, desde o meu coração, necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero Ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me meu coração.
Caminhada é bom, bacana. Caminhada é bom, bacana. Caminhada é bom, bacana. Oh, glória a Deus, Caminhada é bom, bacana. Caminhada é bom, bacana. Caminhada é bom, bacana. Caminhada é bom, bacana. Oh, glória a Deus, caminhada é bom, bacana. Oh, glória a Deus, caminhada é mim. Se você não vai, peça a mim. Se você não vai, peça a mim. Oh, glória a Deus, caminhada é bom, bacana. Oh, glória a Deus, caminhada é bom, bacana. Amém. A meia-noite tem oração lá em cima, não peca. Amém. Meia-noite e meia. Deus abençoe, irmãos. Ó. Meia-noite tem oração lá em cima. Lá em cima do terraço. Lá no nosso terraço. Nós nos reunimos à meia-noite para orar por todos vocês, pela igreja, pelos familiares. Vocês já fazem parte da nossa oração à meia-noite. É o nosso compromisso. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã. Terminando essa live, parabenizando a Melzinha. Mais um ano de vida da Melzinha, ó. Olha só o que o nervoso faz com a gente. Eu marquei no papel que era pra mim dar parabéns pro meu sobrinho Davi, que fez aniversário ontem. Deus abençoe. E marquei que era pra mim dar parabéns pra Melzinha também. Esqueci. Parabéns, Melzinha. Você é um Parabéns, docinho. Melzinha. Deus abençoe. Pra você. Coração, ó. Deixa eu pôr o meu. Ó, amor de coração. Melzinha. Tadinho, esqueci.